Olá, boa tarde, boa sexta-feira para você. Começamos o NT Sul de hoje com uma entrevista exclusiva com o governador do estado do Rio Grande do Sul. José Ivo Sartori recebeu nossa equipe no Palácio Piratini, em Porto Alegre. Privatizações seriam um caminho? Eu vou ser muito realista. Existem coisas que você tem que montar coletivamente e outros espaços que você não precisa ter e que eles vão ser administrados por outros setores da economia. O senhor se arrepende de ter apoiado naquela época a renegociação da dívida? Não, porque a renegociação... Frente à manutenção e também asfaltamento de rodovias. Olha, se nós conseguíssemos fazer um tapa-buraco em todas as rodovias do Rio Grande do Sul, eu já me sentiria muito satisfeito. Nós não vamos vencer os desafios se nós não estivermos juntos, tanto no Rio Grande quanto no nosso país. E a maioria das empresas brasileiras não passam de 5 anos no mercado, segundo dados do IBGE. A burocracia ainda é o grande problema dos novos negócios. Ontem, em Porto Alegre, empresas com mais de 100 anos de funcionamento foram homenageadas. Depois de se manterem de pé diante de várias crises pelas quais o país passou, elas têm muito a ensinar aos novos empreendedores. E para se manter no mercado, elas precisaram, durante esses mais de 100 anos, ter que se reinventar. E nós investimos vamos dizer, na capacitação dessas pessoas que, consequentemente, essas pessoas se inovam, se reinventam a todo tempo. E atenção você que está devendo o condomínio. Pelo novo Código de Processo Civil, os bens do inadimplente podem ser penhorados. Imediatamente o condomínio pode executar, partir para uma ação muito rápida, que já permite a penhora, inclusive, do que ele tiver no banco. E falamos ainda da saúde no Rio Grande do Sul. A Secretaria da Saúde divulgou ontem o boletim epidemiológico do estado. 4 mortes por gripe A confirmadas e um balanço das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O Rio Grande do Sul tem 2 casos confirmados de microcefalia, que é a má formação cerebral de recém-nascidos, relacionados ao vírus Zika. O primeiro foi em Esteio, o segundo em uma moradora de Cachoeira do Sul que viajou para São Paulo. Ontem pela manhã, a agência local do FGTA Cine teve a rotina alterada. Ao contrário do habitual, a longa fila que se formou na rua 7 de setembro, em Cachoeira do Sul, não era de desempregados. A longa fila que tanto chamou a atenção de quem passava em frente à agência da FGTA Cine e que se estendeu até a esquina da Câmara de Vereadores, era formada pelos mais novos trabalhadores de Cachoeira do Sul. 181 safristas, homens e mulheres, que farão a colheita das nozes para a Pecanita Agroindustrial durante os 60 dias da safra. A gente só vai fazer essa reunião hoje aqui no Cine para dar instruções, de como funciona todo o trabalho lá fora e também para orientá-los referente a salário, referente a bonificações que a gente dispõe também, lanches, alimentação, É o dia a dia deles como vai ser lá na Pecanita. Todos os anos, em época de colheita, a empresa, localizada no quilômetro 402 da BR-153, prioriza a mão de obra local. Em março, este grupo participou de processo seletivo e foram os 181 escolhidos entre os 793 currículos apresentados no Cine. É muita gente. Isso acabou até surpreendendo a nossa equipe, Porque é um trabalho que é de campo, E isso a gente sempre tem bastante mulheres, Homens, a gente dá oportunidade para ambos os sexos, Só que esse ano teve bastante gente graduada, na seleção. Foi mais difícil a seleção? Foi mais difícil, sem dúvida. Porque a gente de 793, a gente só pôde optar por 181, Então é bem complicado, ficou muita gente de fora. Mas muito bom que movimenta a economia da nossa cidade. E empresas com mais de 100 anos de funcionamento no Rio Grande do Sul foram homenageadas ontem em Porto Alegre. A iniciativa do governo estadual e da Junta Comercial contou com o apoio de entidades representativas do comércio, da indústria e da agricultura gaúchas. Chegar aos 100 anos realmente não é fácil. A maioria das empresas brasileiras, segundo o dado do IBGE, não passa dos 5 anos de atuação no mercado. É por isso que elas têm muito a ensinar aos novos empreendedores.
As organizações centenárias passaram por 2 guerras mundiais, trocas de moedas e até inflação recorde de 3.700% em menos de um ano, registrada no início da década de 90. E para se manter no mercado, elas precisaram, durante esses mais de 100 anos, ter que se reinventar. E nós investimos vamos dizer, na capacitação dessas pessoas, que consequentemente essas pessoas se inovam, se reinventam a todo tempo. Na homenagem a 39 empresas gaúchas longevas, um problema que trava o empreendedorismo no país ganhou destaque: a burocracia para se abrir e manter uma empresa. As principais que nós temos que fazer é melhorar esse ambiente de negócio, facilitar os acessos à empresa, desburocratizar todo esse processo. Tropical como o nosso? Pois a equipe da nossa parceira TVE foi conferir o processo no Gigantinho e descobriu como as técnicas usadas facilitam a vida dos profissionais envolvidos. Veja só. A primeira etapa é a colocação das placas de alumínio. Por elas passam serpentinas por onde circula uma mistura refrigerada de água e glicol. Assim que as placas são ligadas na energia elétrica, a temperatura cai a 11 graus negativos. Essas placas vão ser borrifadas com água e começa o processo de formação da camada de gelo. A água com pressão é borrifada várias vezes, engrossando as camadas até chegar à espessura desejada para a patinação, que fica entre 4 e 5 centímetros. O processo todo leva cerca de 48 horas. A pista para apresentação no gelo pode ser montada em qualquer país do mundo, independente do clima, o que garante o mesmo espetáculo. Es la misma coreografía, la verdad que es el mismo show que presentamos en cualquier parte del mundo y ya estuvimos en lo que es el Tour de Latinoamérica, ya presentamos este show en Perú y en Panamá. Y ahora empezamos el tour en Brasil y de aquí vamos para Argentina y de ahí vamos a Chile, donde cerramos el Tour de Latinoamérica este año. O processo de montagem da pista envolve 425 pessoas. Elas são responsáveis pela instalação, manutenção e também a posterior desmontagem do equipamento. Incluindo os painéis, a pista de gelo pesa aproximadamente 68 toneladas. As apresentações do espetáculo de patinação no gelo, no Gigantinho, têm sessões de 14 a 21 de abril. A seguir, a Secretaria da Saúde Gaúcha divulgou ontem o boletim epidemiológico do estado. 4 mortes por gripe A confirmadas e um balanço das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. O Rio Grande do Sul tem 2 casos confirmados de microcefalia, que é a má formação cerebral de recém-nascidos, relacionados ao vírus Zika. O primeiro foi em Esteio, o segundo em uma moradora de Cachoeira do Sul que viajou para São Paulo. Tem ainda a entrevista exclusiva com o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta e daqui a pouquinho você confere a entrevista exclusiva com o governador do estado do Rio Grande do Sul. José Ivo Sartori responde a perguntas de grande relevância para o estado e também para a Cachoeira do Sul. Privatizações seriam um caminho? Eu vou ser muito realista. Existem coisas que você tem que montar coletivamente e outros espaços que você não precisa ter e que eles vão ser administrados por outros setores da economia. O senhor se arrepende de ter apoiado aquela época a renegociação da dívida? Não, porque a renegociação... A manutenção e também asfaltamento de rodovias. Olha, se nós conseguíssemos fazer um tapa-buraco em todas as rodovias do Rio Grande do Sul, eu já me sentiria muito satisfeito. Nós não vamos vencer os desafios se nós não estivermos juntos, tanto no Rio Grande quanto no nosso país. Ele responde a essas e a muitas outras perguntas, você não pode perder daqui a pouquinho. A cachoeirense de 17 anos, Bruna Vitória Rodrigues, carimbou seu passaporte com uma vaga no Pan-Americano de Canoagem. O evento acontece no mês que vem nos Estados Unidos. Com uma trajetória de bons resultados na canoagem, a jovem cachoeirense Bruna Vitória Rodrigues, de 17 anos, venceu as provas na seletiva de 200 metros na categoria júnior e, com isso, está com vaga assegurada para participar do Pan-Americano de Canoagem, que acontece nos Estados Unidos em maio.
Bruna, que reside em Curitiba, está com seus esforços totalmente concentrados nas 2 provas que participará nos Estados Unidos, tanto para 200 metros, onde logrou o primeiro lugar, como para 500 metros, em que ficou na 2ª colocação. A trajetória da jovem esportista é marcada pela superação. No auge de sua carreira, Bruna teve de colocar a canoagem em 2º plano para se dedicar à missão de ser mãe. Sua filha, hoje com 2 anos, visita a mamãe periodicamente no Paraná. Este é mais um desafio que Bruna enfrenta, a saudade. Nós conversamos com ela por telefone para saber como está a sua rotina fora da cidade natal. Tu é cachoeirense, está com 17 anos e conseguiu uma vaga no PAN, é isso? Sim. Como é que aconteceu essa seleção, Bruna? Já vem 2 anos de treinamento quase, né? Então, eu fiz a seletiva, agora júnior, que eu sou júnior, para ver quem conseguia a vaga pro PAN. E quem conseguia a vaga para vir para a seleção. E eu disputei 200 e 500 e consegui a vaga nos 500 e 200, junto com a minha amiga tocantinense. Tá, e quantos competidores disputaram essa vaga contigo? Quantas que remaram? Foi 5 meninas. E de que parte do país as competidoras? Foi de Tocantins, teve outra do Rio Grande do Sul, de São Paulo. Só essas aí. E agora, qual é o próximo passo? Tu tá em treinamento e as provas são em maio, né? Sim, agora estou em treinamento para a competição, né? Que é ocorrido 19 de maio, nos Estados Unidos. Tá, e não tem nada antes disso? Tu tá focada só Agora, a próxima é essa, é o PAN. Qual é a tua rotina de treinamentos aí em Curitiba? A semana inteira, de segunda a sábado, no turno de manhã e de tarde. E à noite estudo. Que tu tá cursando aí? Em que série tu estás? Eu sou no 3º ano do ensino médio. E a tua mudança para Curitiba, como é que tu tá te adaptando? Como é que tá essa vida? Eu já tô acostumada, que eu já tô um pouco aqui. Então, no começo foi um pouco difícil, assim, mas só a saudade que bate muito forte, que eu tenho minha filha de 2 anos. Mas a gente tem que conviver com isso. Ela fica aqui, você se vê, como é que ficou pra matar a saudade, como é que tu faz? Minha mãe vem com a minha filha, né, eu tenho semanas fracas aqui, tipo, 3 fins de semana forte e tenho um ritmo de semana fraca, que é quando eu posso ir pra casa, ou quando minha mãe pode vir pra cá. Daí, ou ela vem ou eu vou pra casa. Mas vai valer a pena o esforço, né? Daqui a pouco tem uma mãe medalhista no PAN. Se Deus quiser. Tá legal, Bruna. Boa sorte. Obrigada, viu? Muito obrigada, viu? Um abraço. Abraço. Parabéns, Bruna. Bom, a Secretaria da Saúde confirmou a 4ª morte por gripe A no estado do Rio Grande do Sul. A última vítima foi uma mulher de 47 anos, moradora do Litoral Norte, que fazia parte do grupo de risco. O boletim epidemiológico divulgado ontem também apresenta um balanço da situação das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Já são 2 casos de microcefalia confirmados no estado, causado pelo vírus Zika, e um é de esteio, e o outro caso de microcefalia é aqui em Cachoeira do Sul. De acordo com o secretário da Saúde, não há uma explicação para o aumento dos casos de gripe nesse período do ano. Ele voltou a ressaltar que a vacina deve ser procurada especialmente pelo grupo de risco e que o Estado vai receber um total de 3.600.000 doses, o que significa a possibilidade de vacinar 1/3 da população. Nosso cronograma continua o mesmo. Nós vamos receber as vacinas até o dia 15. Na semana seguinte, nós vamos começar a fazer a distribuição a partir do dia 18, para que esteja pronto no dia 22. E dia 25 vamos começar a vacinar em todas as unidades de saúde do nosso estado e para todas as pessoas que estejam nos grupos de maior vulnerabilidade. As pessoas mais vulneráveis que devem receber a vacina são crianças de 6 meses a 5 anos, idosos com mais de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, profissionais da saúde, gestantes e parturientes, população indígena e população carcerária. A Secretaria da Saúde informou que o Tamiflu, medicamento usado para combater o H1N1, está disponível na rede pública de saúde. Para receber o tratamento, o paciente deve ter receita médica. Em coletiva, a Secretaria também divulgou o último boletim sobre os casos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.
São 4.336 casos suspeitos de dengue, 580 confirmados. Entre os confirmados, 169 foram contraídos fora do estado e 411 no Rio Grande do Sul. Não há registro de óbitos. Em 2016, foram notificados 162 casos suspeitos de febre chikungunya, com 8 confirmados. O estado não tem casos autóctones. Em relação ao Zika vírus, existem 293 casos suspeitos. 16 já foram confirmados, 4 autóctones. O Rio Grande do Sul tem 2 casos confirmados de microcefalia, que é a má formação cerebral de recém-nascidos, relacionados ao vírus Zika. O primeiro foi em Esteio, o segundo em uma moradora de Cachoeira do Sul que viajou para São Paulo. Que o estado do Rio Grande do Sul vive momentos de crise não é mais novidade para ninguém. E não é só na área da saúde, não. O salário dos servidores do Executivo, por exemplo, no mês de março foi dividido em 9 parcelas. Mas a grande pergunta que os gaúchos fazem é: quando essa situação vai ter uma melhora? Quarta-feira, o governador José Ivo Sartori concedeu uma entrevista exclusiva à TV Cachoeira. Ele respondeu a importantes questionamentos. Veja a entrevista. Estamos no Palácio Piratini, em Porto Alegre, sede do governo do estado do Rio Grande do Sul. Ao meu lado, Júlio Mafuz, comentarista de política da TV Cachoeira, e vamos conversar com o governador José Ivo Sartori. Governador, boa tarde, obrigado por nos receber aqui no Palácio. Bom, em primeiro lugar, o meu boa tarde a vocês, Daniel, Mafuz, e dizer que para nós é uma alegria recebê-los e estar conversando com vocês aqui, com a maior satisfação do mundo, na interação que a gente sempre precisa fazer na comunicação. Bom, vamos começar falando sobre a situação que o estado do Rio Grande do Sul vive, especialmente envolvendo o funcionalismo, a questão dos parcelamentos de salários. Há projeções que indicam que por volta de junho ou julho talvez as folhas pudessem acumular, a gente viesse a ter 2 meses de folha de pagamento a serem pagas pelo governo do estado. Qual que é o planejamento do estado? O que o senhor especialmente pretende fazer para que isso não aconteça e para, quem sabe, o estado consiga pagar em dia o funcionalismo? Olha, na verdade, nós temos um estado, ou as finanças do estado do Rio Grande do Sul, numa condição altamente precária. E nós sempre, desde o primeiro dia de governo, sempre procuramos de todas as maneiras encontrar um caminho, pelo menos para manter a folha de pagamento em dia. E nestas condições, nós procuramos fazê-lo, tanto é verdade que esta deve ser a 3ª vez que foram parcelados, mas até o dia 15 todos os salários foram pagos. É evidente que numa situação dessa natureza ela é desconfortável para nós também, porque nós não desejaríamos que isto acontecesse. Nós gostaríamos de estar pagando em dia, mas o estado do Rio Grande do Sul, as suas finanças, ele teve ao longo de 44 anos, apenas 7 anos em que ele teve a receita maior que a despesa. Então isso é que nos obriga, de certa forma, a equilibrar as finanças e buscar o ajuste, e não se pode gastar aquilo que não se tem. Antigamente, até vamos rememorar, num passado 50 e poucos anos, o governador Brizola, na época, emitiu dinheiro, que foram as famosas brisoletas, no sentido de viabilizar investimentos e também do pagamento dos servidores. Inclusive se distribuíam vales. Hoje a situação é diferente, o Estado não pode emitir dinheiro, o governo federal pode, a União pode, o Estado não pode. Então, quero salientar que eu sou muito contente com todos os servidores que, mesmo com as dificuldades, cumprem a sua missão, o seu papel de prestar um bom serviço público à sociedade. Nós temos aí uma caminhada, que é esta mesmo, de fazer o controle das finanças. Procuramos fazer de tudo, estamos na luta aí pela renegociação da dívida e criando caminhos de fazer ajustes que são necessários, e a Assembleia Legislativa já aprovou aí a Previdência Complementar, já aprovou a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual, no sentido de viabilizar aquilo que nós dizemos sempre,
de plantar uma semente de mudança e de transformação para que num futuro não muito distante o Estado possa investir mais em educação, mais em saúde, mais em segurança e mais nas políticas sociais, que é para aqueles setores da sociedade que mais precisam, os pobres, as pessoas mais humildes que necessitam da atenção e do papel do poder público. Governador, o senhor tocou na questão da dívida com a União. À época, essa dívida foi renegociada no governo Brito. O senhor era presidente, inclusive, da Assembleia, naquele período, o líder do governo na Assembleia. Líder da bancada. Líder da bancada, exatamente. E depois fui presidente em 98, no último ano. No último ano. Aquela época, já não se tinha um conhecimento sobre essa questão dos juros? Como é que o senhor analisa? O senhor se arrepende de ter apoiado aquela época a renegociação da dívida? Não, porque a renegociação da dívida naquela época, ela ajudou, inclusive, as necessidades do governo federal, para renegociar com todos os bancos privados, inclusive com os bancos públicos. E o Rio Grande do Sul foi favorecido porque manteve o Banrisul. E ao manter o Banrisul, ele foi capitalizado naquela ocasião, com bons recursos, saldando outras dívidas que ele tinha, e criaram-se condições de manter esse patrimônio que é do Rio Grande do Sul, que é do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, do nosso Banrisul. Na época, e acredito eu que a crise de 2008, se não tivesse sido feita aquela renegociação naquela ocasião, tanto com os bancos brasileiros como com todos, nós teríamos assistido à mesma crise que os Estados Unidos passou nessa ocasião. Nós estávamos mais saudáveis em relação a isso. Outro juro daquela época era o juro mais baixo de todos. Por isso que hoje a renegociação da dívida, inclusive, vai trocar o IGPDI pelo IPCA por ser o mais favorável aos estados. O projeto que o governo enviou ao Congresso Nacional é para mudar esse índice, vai ter mudanças, vai ter renegociação, e eu gostaria de adiantar que naquela época era uma época diferente, a economia é diferente, e agora nós encontramos uma economia em profunda recessão, especialmente na área industrial, com os negócios em dificuldade, mas mesmo assim a gente tem que apontar para o futuro, nós temos que criar as condições. Nós fomos lá defender os interesses do Rio Grande do Sul, fomos tentar renegociar a dívida, e devo adiantar, da forma que está posta a negociação, eu não vou ser cínico de achar que não vai ajudar. Ajuda, porque diminui boa parte dos custos ou das despesas ou da parcela que o Estado tem que pagar para a União. Mas ele não resolve o problema financeiro do Rio Grande do Sul. Ele vai ter um longo tempo de duração, de maturação, e que é preciso muito envolvimento, e só o Estado sozinho, sem o apoio da sociedade, ele não vai conseguir equilibrar as suas finanças. Nós estamos fazendo a nossa parte, colocando a casa em ordem, fazendo todas as atitudes que são necessárias, aplicando até remédios amargos que no começo não foram entendidos, que hoje a população começa a ter consciência disso, de saber que não tem os recursos que são necessários para fazer os investimentos que precisa e que a sociedade desejaria. Então, nós contingenciamos orçamentos, sim, diminuímos secretarias, passamos de 29 secretarias para 20, agora, por exemplo, já tem uma mais acumulada, então estamos em 19. Fizemos todas as questões, e mesmo o parcelamento, que é dos servidores, todos os CCs e todos os secretários, o governador e o vice-governador também têm seus salários parcelados. Agora, em relação a essa renegociação da dívida com a União, ao que tudo indica, a proposta é essa. O senhor vê alguma possibilidade do governo federal flexibilizar essa negociação, de haver ainda novas tratativas, ou essas são as condições que estão postas e é a proposta final? Eu tenho certeza que pelo menos foi um gesto positivo a partir daquilo que já tinha sido aprovado na Câmara e no Senado, que é justamente transformar em lei aquilo que foi apresentado na 148 e depois transformado em 151. Hoje, acho que o papel é da Câmara dos Deputados, os deputados e os senadores. O relator é um ex-governador, que é o Esperidião Amin, ex-senador, hoje deputado federal de Santa Catarina, que está colhendo, inclusive, emendas para poder atender às necessidades mais diferenciadas. O
que eu quero dizer é que na renegociação da dívida, por que é diferente? Claro que o governo federal não vai apresentar um projeto, ou não apresentou, que fosse diferente para todos os estados. Existem estados que não desejam renegociação da dívida, porque para eles é mais importante ter acesso ao crédito. Nós achamos que o Rio Grande do Sul deveria ser tratado diferentemente, porque o nosso caso é mais difícil que os outros estados. Porque mesmo nós renegociando em 24 meses, que isso vai dar mais ou menos uma parte assim, que em torno de 3 bilhões de reais, mas nós defendíamos particularmente no Ministério da Fazenda e com os membros do governo federal, de que o Rio Grande do Sul pudesse ter uma carência de no mínimo de 3 anos da prestação que ele tem que pagar, que isto sim representaria mais de 3 bilhões de reais por ano, o que nos daria uma tranquilidade para fazer a gestão financeira do Estado do Rio Grande do Sul. Dentro dessa política que o senhor tem implementado, né, de reforma do Estado, o senhor encaminhou um projeto para a Assembleia Legislativa, onde o senhor propõe que algumas fundações de direito privado sejam transformadas em organizações sociais. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho isso, o que seriam essas organizações sociais e de que forma isso beneficiaria, digamos assim, a economia do Estado, né, e principalmente a prestação do serviço público. Olha, na verdade, todas as fundações e todas as organizações públicas sempre têm que ter um papel social, mas elas têm que ter uma identificação muito clara com as necessidades da sociedade, porque não pode ser só o poder público sozinho. Eu vou dar um exemplo prático de um projeto de lei que inclusive nós fizemos. Escola melhor, sociedade melhor. Nós já temos 150 escolas do Estado que vão ter a participação privada, ou das empresas, no sentido de arrumar a biblioteca da escola, arrumar o telhado, fazer um projeto de recuperação, fazer, enfim, todas essas atividades sociais. Teve gente que achou que isso era privatizar a escola, em absoluto. A parte pedagógica, técnica e tudo mais é do controle do Estado e do poder público estadual ou da Secretaria de Educação. Agora, aquele que quiser investir numa escola lá da sua comunidade, ele vai poder investir, porque lhe permite ter a oportunidade de fazer uma propaganda, de dizer, ou entrar na lei de responsabilidade social, que lhe permite dizer que ele investiu nesta área ou na educação e dará credibilidade aos seus produtos. Agora, não é só isso, é também, nós já conseguimos que a CESA, por exemplo, ela se transforme em organização aos poucos, que ela vai ser colocada de lado, porque todo mundo já entende que o Estado não tem mais a necessidade de ficar armazenando alimentos, por exemplo. Sim. Ele tem que ter outro papel, ele tem que guardar para fazer investimento em outras áreas. Nós teremos aí outras organizações que nós vamos encaminhar para a sua finalização, porque elas não têm mais papel dentro da atual estrutura pública do Estado do Rio Grande do Sul, do país e do mundo. Seria um contrassenso nós continuarmos com isso. Mas a visão social é aquela que nos permite dizer que todas as organizações têm que ter papéis públicos no sentido de atender às necessidades, especialmente daqueles que mais precisam ou dos mais carentes. A gente faz um pequeno intervalo e a seguir continuamos com a entrevista com o governador José Ivo Sartori. E atenção, você que está devendo o condomínio. Pelo novo Código do Processo Civil, os bens do inadimplente podem ser penhorados. Imediatamente o condomínio pode executar, partir para uma ação muito rápida, que já permite a penhora, inclusive, do que ele tiver no banco. Tem ainda a previsão do tempo para este fim de semana no estado. Nós voltamos já. Estamos de volta e continuamos agora com a entrevista exclusiva com o governador do estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori. Essa entrevista foi concedida na última quarta-feira à nossa equipe no Palácio Piratini, em Porto Alegre. O senhor citou antes medidas amargas que o governo teve que tomar, especialmente no primeiro ano do seu mandato. Digamos que o Rio Grande do Sul consiga renegociar a dívida com o governo federal. Isso ainda assim não seria suficiente
para que o governo saísse do seu déficit. Historicamente, os governadores optaram por algumas medidas para poder financiar esse déficit. Hoje se chegou a uma situação que não tem muitas opções, depósitos judiciais, por exemplo, que o senhor chegou a utilizar. O que seria uma saída? E a própria palavra privatização, né, que o Rio Grande do Sul tem um certo preconceito em relação a ela, privatizações seriam um caminho? Olha, eu te diria o seguinte, eu vou ser muito realista e muito, vamos dizer, honesto, intelectualmente. Eu disse durante todo o período eleitoral que eu não teria preconceito político e ideológico nas parcerias público-privadas, que eu acho que é o termo mais correto. Que existem coisas que você tem que montar coletivamente e outros espaços que você não precisa ter e que eles vão ser administrados por outros setores da economia do Rio Grande do Sul. Agora mesmo encaminhamos para a Assembleia Legislativa a proposta das concessões rodoviárias. E nesse caminho nós vamos ofertar isso e esperamos que a Assembleia aprove, o que vai abrir já o que nós temos de planejado para que estas rodovias sejam administradas nesse processo, vamos dizer, de parceria público-privada. Se o Estado não tem dinheiro para fazer investimento em rodovia, ele vai ter que fazer isso. E nós vamos abrir para outras áreas também. É para os aeroportos, é para as hidrovias, e vocês são lá de Cachoeira, quem sabe amanhã ou depois, isto também seja uma oportunidade a mais. Aliás, o que nós já fizemos com o Porto de Pelotas. Foi a primeira iniciativa de parceria público-privada em que o transporte das torres vai ser feito pela hidrovia, através de Pelotas até Guaíba, pela antiga celulose rio-grandense, que leva outro nome, mas vou ficar com esse que é conhecido. O que significa isso? Significa também retirar da estrada muitos caminhões que transportam madeira ou toras. E quando tiver a oportunidade de Cachoeira, Rio Pardo, Porto Alegre, agora já fizemos um trabalho na Foz do Caí, o que permite maior navegação e a duplicação do transporte de produção. E quem sabe amanhã ou depois nós não tenhamos aí uma boa caminhada, porque eu acho que a hidrovia passa entre Rio Guaíba, Porto de Rio Grande, as Lagoas, deixei fora Estrela, Rio Pardo, Charqueadas, que também pode ter uma parte, e outros que está sendo feito, e a iniciativa privada tem participado de muitas ações que nos permitiram fazer isso. Então o transporte ele é muito importante, mas nós não temos que ter receio de tomar atitude. E se vocês falaram aqui antes de medidas amargas, não, diz o seguinte, já li um poema numa ocasião, que diz que a gente tem que morder o fruto amargo e não cuspir, mas mostrar aos outros quanto é amargo. Mas por isso que a gente, se essas atitudes que nós tomamos, nós não gostaríamos de tomá-las, mas nós sabemos que elas são necessárias para justamente fazer a plantação dessa semente em direção a um novo tipo de papel de poder público na sociedade, sem deixar de cumprir o papel social que o poder público tem que cumprir. Dentro desse cenário, né, e aí um pouquinho mais ali para a nossa região, Cachoeira do Sul, Cachoeira do Sul tem um carinho muito especial pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Então, a pergunta vai nesse sentido. Qual é o papel que o senhor pensa para a UERGS no seu governo e como estão os andamentos acerca de uma possível fusão de alguns órgãos junto com a UERGS? Olha, existem estudos, não vou negar isso, existem possibilidades, até o pessoal que está conduzindo a UERGS está conduzindo dentro daquele ritmo de governo, de cuidar com os gastos, mas manter a sua atividade. Temos uma boa relação com as universidades comunitárias que cumprem um papel extraordinário, com as universidades federais, com as universidades públicas, com os outros tipos de faculdades, não é? E com eles temos um bom trabalho conjunto e evidentemente poderá ter daqui para frente, que nós já conhecemos a realidade do interno do governo, nós poderemos patrocinar aí algumas mudanças nesse campo. Mas mantendo o seu papel, porque ela foi constituída assim, ela foi feita assim, e ela tem que se diferenciar do restante, porque ela tem que cumprir papéis que não são exercidos por outras faculdades
ou por outras universidades. Mas na simbiose com as universidades comunitárias e as universidades públicas, elas darão, evidentemente, um papel que esteja mais dentro da questão da ciência, da tecnologia, da inovação, que é o mercado do futuro e é a grande mercadoria do amanhã, para não dizer que seja a grande moeda do amanhã. Ainda nessa questão das pautas que são mais especificamente, são locais, né, de interesse de Cachoeira e de municípios ali da região central, existe uma demanda antiga também, que é quanto também essa questão de acesso à RS 403, que é a chamada Cachoeira Rio Pardo. É um trecho ali de mais ou menos 21 quilômetros, que é uma demanda antiga. Como é que o governador vê, talvez não somente esta obra, mas outras obras no Rio Grande do Sul, referente à manutenção e também asfaltamento de rodovias? Olha, nós estamos fazendo tudo aquilo que é possível. O ano passado, quando começou a se desvendar toda a realidade financeira do Estado do Rio Grande do Sul, e dentro da verdade e da transparência, eu procurei dizer o seguinte: olha, se nós conseguíssemos fazer um tapa-buraco em todas as rodovias do Rio Grande do Sul, eu já me sentiria muito satisfeito. É que a capacidade de investimento do Rio Grande do Sul é muito pequena. E aqui eu quero alertar, na renegociação da dívida, nós vamos ter algumas dificuldades, que você faz a renegociação por 24 meses, você ficará 48 meses sem poder fazer nenhum financiamento. Então essa é uma realidade madrasta, ruim, difícil de ser executada, falando com muita clareza e com franqueza a vocês, mas não nos impede de fazer os investimentos que a gente possa fazer. Eu sempre digo para o secretariado, aquilo que a gente puder, vamos fazer. E aquilo que a gente fizer, o pouco que se fizer, tem que fazer bem feito. Para dar a demonstração de que o pouco vai ter qualidade, vai ter satisfação, mas eu tenho certeza que mais preocupação tem o pessoal que anda lá em São Luís Gonzaga, que Bossoroca, que com certeza é muito difícil, vamos trabalhar nele. Então a questão das concessões poderão apanhar alguns processos dessa natureza. Tem outras que a mudança da EGR também, que nós queremos incorporar nela, é outro projeto que foi para a Assembleia Legislativa também, para que ela tenha uma maior amplidão e que permita isso andar. Mas temos uma boa negociação com o governo federal, no sentido de viabilizar para o futuro ações conectadas entre o governo federal e estadual, porque o governo federal também tem a concessão das rodovias federais e vai permitir que nós do Rio Grande do Sul incluamos o nosso projeto das concessões em conjunto para que se façam grandes corredores em direção ao Porto de Rio Grande. Por outro lado, existem organismos internacionais que, mesmo com a nossa dificuldade de obter, hoje nós não podemos obter nenhum tipo de financiamento, mas que já estamos num processo muito adiantado e que, se tiver uma oportunidade ali ou espaço fiscal para ter, nós vamos ter financiamento, mas especialmente a isso que vocês apontam, que para nós é o maior destino que a gente tem que ter, que são os acessos municipais ou entre municípios. Mas quando é entre municípios, estamos estudando aí maneiras e formas que poderão, pelo menos parte deles, se realizarem, como alguns estão sendo realizados. A questão da saúde. Os hospitais filantrópicos, eles enfrentam uma certa dificuldade em função dos atrasos nos repasses. Foi feita uma renegociação com esses hospitais e, mesmo assim, algumas parcelas não vêm sendo adimplidas, né? E nós estamos com um problema, digamos assim, bem grave, né, na área da saúde. Qual é a perspectiva, governador, do Estado, de alguma forma, poder atender isso, já sabendo que o Ministério Público Estadual está ingressando com uma ação para obrigar as UPAs a funcionar, nos quais o Estado também tem que dar uma contrapartida a essas UPAs? Olha, esta é uma questão antiga, né, que nós estamos administrando, porque quem me conhece já sabe, alguns até me chamam a atenção, porque eu nunca falei mal dos outros que governaram. Acho que todos os governantes que estiveram até hoje no Piratini fizeram todo o esforço possível para fazer o melhor pelo Rio Grande. Então eu não quero olhar para trás, mas eu quero dizer que essa renegociação da dívida atingiu também dívidas de 2014 e parte de 2015. Aliás, quero dizer para as santas casas, os hospitais filantrópicos,
todos eles também aceitaram fazer esta negociação, renegociação de 3 anos. Claro, nós temos 1 mês, 2 meses atrasado, mas pelo menos existem coisas que estão sendo colocadas em dia. Da mesma forma, eu vou acrescentar ainda mais. Tem as prefeituras também, que por determinados programas sociais, também não recebem em dia do Estado, embora tenhamos feito uma renegociação com a FAMURS e as prefeituras, em 2 anos tentar recuperar as dívidas de 2014 e uma parte de 2015. Então isso também está dentro dessa realidade nacional que está aí. Não pensem vocês que os recursos nacionais tenham aumentado dentro das necessidades. Também o Ministério da Saúde não repassa e não aumenta o serviço. E olha que nós temos questões aí cruciais. Temos aí a dengue, temos aí a questão do Zika vírus, agora a gripe A, que nós já passamos por ela. Então todos nós são necessários investimentos de grandeza, mas nós vamos fazendo do nosso trabalho, falando com franqueza, e acredito eu que todos os setores da sociedade estão fazendo bem. Hoje, por exemplo, agora, nós participamos de um encontro mostrando a redução da mortalidade infantil no Rio Grande do Sul. Olha, é coisa de emocionar. Você encontrar municípios aí com 8 anos que não aconteceu nada da mortalidade infantil, em 8 anos sequenciados. Casualmente é uma mulher prefeita, Guarani das Missões. Então isso é muito importante, tem coisas boas acontecendo. Eu vi nascer o SUDS, que antigamente se chamava o Sistema Único Descentralizado de Saúde, 1987, e hoje nós estamos passando por uma outra fase. Agora tem que ter sustentação financeira. Você não aplica na saúde o que você não pode, serviço vai ter mais. Numa época como essa, nós encontramos hospitais privados, em Porto Alegre praticamente sem leito também. Então tudo isso faz parte de uma caminhada que todos nós temos que fazer o possível. Quero dizer aqui que os hospitais filantrópicos, bem como as prefeituras municipais, foram muito corretas nessa caminhada e nos deram um espaço e possibilidade de oferecermos pelo menos o mínimo, com a vontade, o diálogo e o entendimento que nós temos para atender bem a sociedade. Queira Deus que amanhã as nossas finanças do Estado do Rio Grande do Sul nos permitam cada vez fazer mais investimentos na saúde para atender melhor a população. Ok, uma última pergunta para o governador. Quanto ao ano de 2018, pensando lá na frente, o que terá sido missão cumprida para o governador José Ivo Sartori? Olha, aquilo que eu disse durante toda a campanha, fazer o que precisava ser feito. Acho que alguns até pensam que, eu nunca pensei que ele fosse aplicar as medidas que ele aplicou, que fosse tomar as atitudes que tomou. Eu quero, de cabeça erguida, olhar para isso, olhar para frente, estar sempre de pé, zeloso com o serviço público, com o dinheiro público, porque o recurso público ele não pertence ao governador. Ele pertence à sociedade, ele precisa ser gerenciado e controlado todos os dias, mas tem que ter também sensibilidade de escutar a população, ouvi-la, discutir com ela, analisar todos os problemas e perceber que todos nós juntos podemos fazer a diferença. Eu não quero ser melhor do que ninguém, mas eu tenho certeza que nós estamos fazendo um pouco diferente e procurando fazer um caminho que amanhã, como disse, o equilíbrio financeiro do Estado do Rio Grande do Sul seja uma coisa positiva e não uma agenda negativa. Por outro lado, o que eu poderia dizer para ti, Daniela, e para o Mafuz, de que a melhor coisa quando terminar o governo, que eu não tenha mudado, que eu tenha sido sempre a mesma pessoa, que coloca aquilo que tem que colocar e que trabalhe sempre com a transparência e com a verdade. O que falta no nosso país hoje, acho que vale para todos nós, é ter um papel de honestidade, de seriedade e de responsabilidade. Muito bem. Obrigado, Júlio Mafuz, pela sua presença com a gente nessa entrevista. Eu que agradeço. Governador José Ivo Sartori, obrigado pela disponibilidade. Sucesso na condução do seu governo. Olha, sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. Eu preciso trabalhar muito, todo mundo junto, pedir uma palavra de unidade também com a sociedade, com todo mundo. Nós não vamos vencer os desafios se nós não estivermos juntos, tanto no Rio Grande quanto no nosso país.
Entre as mudanças do novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor no mês passado, está o aperto do cerco contra moradores que atrasarem o pagamento da fatura do condomínio. A partir de agora, quem atrasar ou deixar de pagar a fatura mensal do condomínio poderá ter os bens penhorados pela Justiça. É o que afirma esse advogado do Sindicato de Habitação de São Paulo, com base no novo Código de Processo Civil, que já entrou em vigor no mês passado. As ações da Justiça ganharam mais agilidade com as novas regras do CPC. Imediatamente o condomínio pode executar, partir para uma ação muito rápida, que já permite a penhora, inclusive, do que ele tiver no banco, o que é muito bom. A inadimplência dos condomínios é um dos principais problemas enfrentados pelos síndicos e administradoras. E o tempo de espera das ações para serem julgadas contra o morador que deixava de pagar a dívida poderia levar até 10 anos na Justiça. A partir de agora a coisa mudou. Ele continua com a multa, continua com juros, continua com a correção monetária, porém, quando eu sei que eu vou ser cobrado rapidamente, vão entrar na minha conta bancária através da penhora online, admitida legalmente, vão penhorar o que eu tenho para pagar o débito, eu não vou brincar de ficar devendo, vou correr para fazer um acordo o mais rápido possível. Para as administradoras de condomínios, as regras do novo código, que prometem mais rapidez e redução de dívidas, vão ajudar a equilibrar as contas dos caixas. Esse diretor, responsável por uma empresa que administra 17 condomínios, acredita que a inadimplência não vai acabar, mas está otimista com as mudanças. Zerar não vai zerar, mas a tendência é que diminua e que reduza a taxa de inadimplência dentro dos condomínios. Esse advogado especialista em direito imobiliário acha que as regras vão ajudar no processo de cobrança a partir do momento que os moradores perceberem na prática o resultado do novo código. A partir do momento que os efeitos desse novo procedimento for sentido pelos condôminos, com certeza vai ser reduzido, porque eles vão sentir mais rapidamente no bolso o peso desse novo processo. Nós ficamos por aqui. Um excelente fim de semana para você. Até segunda. Tchau!